Oi, Touro, tudo bem? Eu sou a Camila Vieira, esse é o Ponte para o Divino. Seja muito bem-vindo ao canal. Para você que é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever, a fazer parte da construção dessa ponte para o Divino. Se tiver aparecendo o botão hypar, já deixa aí a sua curtida em cima dele, clica nesse botão. Para você que já me acompanha de algum tempo, é muito bom te ver de novo por aqui. E sim, eu voltei agora para ficar. Gente, fiquei todo esse tempo longe por conta de questões de saúde familiares, né? E estou retomando aqui as previsões do canal. Eu espero que vocês estejam muito bem. Caso queiram me acompanhar na outra plataforma, o arroba é Ponte para o Divino lá no Insta. E vamos ver aqui o que tem reservado em seus caminhos. Essa leitura é uma leitura intuitiva e atemporal, ou seja, assim que você cair nessa tiragem é o momento certo de receber as mensagens que o universo tem reservado para você, tá bom? Não repara nas unhas, porque hoje simplesmente me deu a louca e tocou no coração de fazer a leitura, então do jeito que eu tava, eu vim pra cá. Mas, de qualquer forma, né, já teve gente que eu estava com a unha impecável e reclamou já no canal, eu não sei se vocês perceberam, né? Que eu cheguei a privar a maioria dos vídeos, enfim, mas teve uma vez que uma pessoa chegou a comentar das minhas unhas reclamando, sinceramente. Então, a gente vai fazer o seguinte, prestem atenção na mensagem porque é muito mais importante do que o mensageiro, beleza? Seguindo a espiritualidade, por gentileza, fala pra mim da onde o signo de Touro está vindo, qual é o passado do signo de Touro, qual é o passado do signo de Touro, qual é o passado do signo de Touro. De onde Touro está vindo, energia passada. Rei de Ouros. Tourinhos do meu coração. O que é que eu tô vendo aqui, iniciando a sua leitura, Touro? Deixa eu só mexer na luz, só um minuto. Aí, melhorou. Touro, eu tô vendo aqui que eu tô me conectando com você que é do signo de Touro, que ou está vindo de algum tempo, de uma energia que tá querendo manifestar abundância no seu caminho, ou você estava lidando com alguém que materialmente é uma pessoa muito próspera, né? Então, às vezes é um investidor, às vezes a gente fala de uma pessoa que já construiu aqui um patrimônio, alguém que tem uma vida confortável, e isso tem muita relação com uma habilidade de tudo que a pessoa toca vira ouro. Sabe quando um investidor ele consegue enxergar potencial em certas coisas, em certos projetos, em certos investimentos e fazer com que aquilo se multiplique ou se desenvolva e dê um grande retorno? É como se fosse isso. Se você não estava lidando com essa pessoa muito bem sucedida aqui, que enxerga a oportunidade de fazer árvores darem fruto, eu posso estar falando diretamente de você, tourinho ou tourinha do meu coração. E eu tô percebendo que se você já vem aqui dessa energia, você já vem carregando de um certo tempo uma certa estabilidade profissional, uma certa estabilidade financeira, um certo conforto ou fazendo até investimentos que estavam dando um retorno muito bom, ok? Então aqui, sinceramente, eu vejo muita prosperidade sendo carregada aqui no seu passado, um passado muito sólido, um passado confortável, um passado, sinceramente, que muitos de vocês não têm do que reclamar. Pelo que eu tô vendo aqui, vocês não têm do que reclamar se você for essa pessoa do signo de Touro. Caso contrário, você estava lidando, chegou a conhecer aqui alguém que tem esses atributos, alguém que tem aqui uma habilidade de negociar, uma habilidade de enxergar potencial em coisas que trazem retorno financeiro. E essa pessoa,
É uma pessoa que ou já vem aqui de muito tempo construindo um legado, construindo aqui uma estrutura financeiramente falando, ou foi alguém que aprendeu a desenvolver essa habilidade e hoje se encontra em um estado de conforto muito grande. Talvez você tenha batido um papo com um investidor, batido papo com um empresário, enfim. Perfeito, fala pra mim, espiritualidade, qual é o momento atual do signo de Touro? De Sol, Lua, Ascendente, Vênus, de onde, aliás, em que momento Touro se encontra no momento que ele chegar nessa leitura? Como ele se encontra no momento que ele chegar nessa leitura? Touro, nesse momento, aqui tá me contando que vocês ou estão dentro de uma instituição religiosa, que vocês podem ter aqui ingressado em alguma religião, em algum grupo. A gente pode falar de algum tipo de estudo também, estudo de ciências ocultas, uma faculdade, ou até mesmo para alguns, um casamento, que o Papa também pode falar aqui de matrimônio, de casamento, né? Alguns de vocês podem já ter encontrado aqui a sua rainha. Nesse momento, Touro, eu percebo que muitos estão sendo vistos como uma figura que detém aqui muito conhecimento, uma figura que é como se você tivesse as respostas ocultas para muitas questões. Então, ou você pode ser visto aqui como uma pessoa que é uma referência, é um mestre naquilo que faz, ou você pode ter aqui algum tipo de contato nesse momento com alguma pessoa que possui uma caminhada, uma bagagem, um conhecimento muito forte em relação a um tema específico. E aquilo pode ser um tema religioso, pode ser finanças, pode ser, por exemplo, uma área da sua vida que você queria desenvolver, e aí esse mestre, essa pessoa aparece no seu caminho. Mas para alguns, enquanto você já é visto como essa figura que tem os segredos para fazer as coisas se desenvolverem, né? A pessoa que tem essa conexão, esse entendimento, uma bagagem, uma longa caminhada em relação a determinado assunto, que faz com que você consiga respostas, que faz com que você consiga manifestar coisas, outros de vocês estão encontrando alguém no caminho. E essa pessoa, ela se apresenta como um mestre, ela se apresenta como alguém de extrema sabedoria que vem de alguma forma para guiar, para direcionar. Outros estão aqui, pelo que eu vejo, entrando ou já estão em um casamento. Isso, para muitos, pode ser algo recente. Energia futura. Touro. Pessoal, aqui está mostrando que vocês estão para entrar em uma fase de sucesso, uma fase de muita movimentação. Essa movimentação, ela pode ter relação, por exemplo, com uma viagem, ela pode ter relação com algum tipo de projeto bem-sucedido, ela pode ter relação aqui com alguma meta que você desejava alcançar e ela está prestes, né, futuramente está chegando o momento de você ver isso dando certo. De alguma forma, esse tipo de vitória aqui faz com que você retome algum tipo de controle. Pode ser aqui um controle relacionado a uma questão mental, pode ser aqui alguma questão financeira, que apesar de você ter aqui muito claro, né, pelo que eu vejo, uma vida muito confortável, talvez alguma questão relacionada ao seu financeiro que você volta a ter controle, mas eu vejo aqui algum tipo de situação saindo de forma muito bem sucedida. Para alguns que têm alguma questão relacionada à saúde também, eu vejo uma recuperação, eu vejo uma melhora.
E aqui fala para você se manter focado no seu objetivo e não deixar se dispersar. Tem algum tipo de objetivo aqui, Touro, que você tá muito focado em fazer dar certo? E para muitos tem relação com a sua estabilidade financeira. E aqui tá pedindo para vocês focar que essa coisa vai dar muito certo. Para alguns tem algum tipo de viagem em casal também. Qual energia oculta relacionada a essa carta do carro? Carta 10 de paus. Olha, Touro, agora eu tô entendendo aqui o que tá acontecendo. De acordo com a espiritualidade, tem algo na sua vida que é como se fosse uma carga. É como se fosse muita responsabilidade, é como se fosse muita coisa para organizar, é como se fosse muita coisa para pensar, para manter. E realmente aqui tem uma energia mais pesada, uma energia de cansaço. Só que, ao mesmo tempo que eu tô vendo que você tem uma situação na sua vida em que traz muitas responsabilidades, traz muita necessidade de esforço. Por outro lado, o espiritual está dizendo que você vai conseguir retomar o controle. Então eu não sei o que aconteceu aqui no seu caminho, mas está sendo anunciado, avisado para você que as coisas vão se reequilibrar, que as coisas vão entrar no eixo. Você só precisa de um pouquinho mais de paciência, só mais um pouquinho de paciência. As coisas, elas vão retomar aqui um fluxo mais natural. Eu não diria natural, mas um fluxo de organização, um fluxo equilibrado. Talvez alguns de vocês ou possam ter aqui agido por impulso, ou quiseram até mesmo pegar o mundo com as mãos, né? Como algumas pessoas dizem por aí. E isso pode ter refletido em algum setor da sua vida de uma forma que estava dando uma dor de cabeça, mas aqui está te avisando, está sendo mostrado que as coisas vão voltar aos eixos. Então, nesse sentido, pode ficar em paz. Aqui está sendo avisado para você que alguma grande responsabilidade, de alguma forma, será aliviada. Algo vai ficar mais leve, algo vai ficar mais tranquilo, algo faz com que você consiga retomar o equilíbrio, as coisas voltem ao equilíbrio, volte ao controle, ok? Perfeito. Como Touro vai ser visto dentro desse processo? Como Touro vai ser visto? Muita responsabilidade. Vamos lá. 5 de paus. Touro, o que eu percebo? As cartas me mostram que ou você, durante esse processo, pode estar sendo visto como uma pessoa que está tendo algum tipo de conflito interno, ou é algo externo. E aí pode ser ou você sendo atacado ou você atacando, né? Para alguns, a gente pode estar falando sobre muitas coisas acontecendo que vão precisar da sua atenção. Só que, sabe quando você precisa se organizar para que as coisas sejam resolvidas uma por vez? Sem briga, sem confusão, para entrar em um acordo. Eu tô vendo algo nesse sentido. É algum tipo de conflito que ou você vai estar enfrentando em relação a um grupo, e isso tem relação com responsabilidades, de ou pessoas não ouvirem aqui o que você tem para dizer, o que você tem aqui para oferecer, e isso gerando aqui um conflito, ou é algo mais interno. Se não é alguém não aceitando aqui suas ideias, não aceitando seus argumentos, né, pessoas aqui, a gente pode estar falando de questões internas do seu
emocional. Tem um estresse que é gerado, mas isso acontece porque tem muita responsabilidade nas suas costas. E aí que tá, se você tá vendo que tá acontecendo aqui algum tipo de desequilíbrio dentro de uma situação, talvez quando você chega para tentar argumentar, ninguém quer ouvir. E aí começa o estresse. Aqui tá falando que alguns podem até ser vistos como pessoas que estão agindo de forma muito sem paciência, apressada, estressada, sabe? Aqui tem algum tipo de estresse. Mas isso eu sinto aqui que é porque vocês não estão sendo ouvidos. Mas lembra aquilo que a gente conversou. Por mais que você esteja passando por uma situação que está te desgastando, o seu destino é o triunfo. Você vai superar essa situação. Próxima energia, um desafio, né? Apesar que de como você vai ser visto, apesar desse estresse aqui, é como se você tivesse sempre na defensiva. Ou sempre preparado para fazer aquilo de bater ou levou, sabe? É como se fosse isso. Tem discussão aqui. Ok, fala pra mim, espiritualidade, algo que o signo de Touro precisa superar, desenvolver, entender, elevar, algo que eles precisam aqui encarar durante esse processo. Que é importante, muito importante eles encararem, desenvolverem. Deixa eu embaralhar aqui. Gente, a arte desse deck é tão bonita, assim, pessoalmente é tão bonita. Super recomendo. O que Touro precisa encarar, desenvolver, enxergar, lidar dentro de todo esse processo que ele está passando aqui, dentro desse estresse que ele está passando, dentro dessa situação, condição que Touro precisa encarar. Interessante. Touro, aqui a gente tem o 7 de copas. O 7 de copas, ele tá me dizendo que essa situação conflituosa que você se encontra é como se te deixasse em uma encruzilhada. Porque você acaba tendo opções do que fazer, para onde ir, de caminhos para seguir, de coisas para renunciar. Só que são tantas variáveis, são tantas questões que você precisa analisar antes de tomar uma decisão, que aqui é a pura dúvida. E assim, muitas dessas opções é como se fossem opções tentadoras. Então você fica, caramba, será que eu aceito aquele outro contrato e saio daqui? Nossa, mas será que em vez de aceitar aquele outro contrato e sair, será que se eu abrisse um negócio próprio acabaria valendo a pena? Ah, mas não sei quem me chamou para fazer uma sociedade, entende? Então, tem opções que aparecem no seu caminho, que parecem opções aparentemente atrativas, que faz com que você acabe ficando na dúvida. Só que quando você escolhe, é algo que você tem, né? Aliás, antes de escolher, você tem essa consciência que isso pode refletir em muita coisa lá na frente e a longo prazo. Então, como tomar aqui uma decisão que seja assertiva em relação ao seu futuro? Será que você não tem que tomar um certo cuidado, né? Na hora de decidir, para que você não decida de cabeça quente? Porque aqui está dizendo que um grande desafio que vai se apresentar aqui no seu caminho tem relação com escolhas. Só que assim, você tem que ficar muito esperto, porque nem tudo que reluz é ouro, né, Touro? E quando você escolher uma porta, é como eu sempre digo, quando você escolhe uma porta,
as outras se fecham. Então entenda, tenha muito claro para você o caminho para onde você está seguindo. Tenha muita clareza, porque isso vai refletir futuramente. Tá bom? Aqui está dizendo para vocês tomarem cuidado com a escolha que vocês vão fazer, porque isso vai refletir no seu futuro e nem toda oportunidade que parece boa realmente vai trazer benefício para você. Então tome cuidado aqui com as suas escolhas. Não escolha de cabeça quente, não escolha no calor do momento, por conta de conflito, tá pedindo para você ter calma. Usa a sua intuição, meu anjo. Usa a sua intuição. Ok, aonde os tourinhos do meu coração vão chegar ao final aqui desse processo? Touro, eita, caiu aqui. Vamos ver. Pois bem, touro, aqui eu vejo que, vou até complementar essa questão que tá vindo. Aqui tá me falando que dependendo da escolha que você tomar, do que você escolher aqui, você pode receber propostas tentadoras, mas é necessário uma certa cautela no momento de tomar essa decisão. Por mais que isso mexa muito com as suas emoções, me vem mais como algo que acaba sendo idealizado e não cumprido. Se a gente estiver falando aqui, por exemplo, de uma questão de contrato, porque como nesse momento vocês saíram com a carta do Papa, alguns podem estar trabalhando. Aqui é a representação de um contrato, que pode ser um contrato de casamento, um matrimônio, ou um contrato de uma empresa, contrato de estudos, mas a gente está falando aqui de papelada. E se é nessa questão, eu vou aqui até pegar essas cartas para falar com você. Olha, se você está vindo aqui de um momento confortável financeiramente, acredito que você ou está ganhando um valor que que cobre, na verdade, as suas despesas, ainda sobra, porque aqui eu vejo um certo conforto. Com a carta do Papa, a gente fala de um contrato nesse momento, Porém, esse contrato ele pode ter relação, no seu trabalho com conflitos, com sobrecarga, com responsabilidades que nem deveriam ser suas e estão sendo jogadas nas suas costas, com gente do trabalho que não quer te ouvir, muito estresse, muita confusão nesse ambiente. Só que está falando que a tendência é você triunfar sobre tudo isso. É você conseguir, sim, fazer aqui talvez uma mudança, seguir por um novo caminho, fazer uma viagem. Alguns pode sim ser a troca aqui de um emprego, mas eu tô vendo as coisas se reequilibrando e você tomando o controle novamente do que estava te estressando. E aqui tá dizendo, não use momentos de estresse como base para escolhas. Não use momentos em que você sente uma vontade de chutar o balde como regra para poder escolher alguma coisa, porque opções vão aparecer no caminho. Com certeza vão. Só que algumas, por mais que você receba convites tentadores, contratos que parecem tentadores, tem coisas em algum dessas taças aqui, em algum desses convites, que não vai ser cumprida, que não vai ser entregue. Por mais que você tenha idealizado que vai ser muito melhor, ou por mais que a pessoa que esteja te vendendo essa ideia esteja dizendo, não, mas vai lá, você vai se dar muito bem e tal, tem algo que não vai ser entregue. É idealizado, mas não é entregue. Então, toma um certo cuidado com isso, porque isso pode acabar fazendo com que você se prejudique. Outros, quando a gente fala de relacionamento, talvez o seu relacionamento ele esteja conflituoso nesse momento, você esteja carregando aqui muitas responsabilidades, meio que tentando segurar o relacionamento,
E existe aqui muita discussão, muita confusão, né? Aquilo de que a pessoa não quer te ouvir, e aqui gera aquele estresse, enfim. Mas está dizendo que isso é superável. Está dizendo que é possível, sim, as coisas se reequilibrarem, se reorganizarem, ter sucesso sobre isso. Só que se você tomar alguma decisão precipitada, você pode se encontrar outra pessoa no caminho. Aqui é fato. Mas é aquilo, nem tudo que reluz é ouro. Então a proposta que vem, que aqui tem uma questão de proposta afetiva, de alguém te oferecendo um relacionamento, de alguém aqui tentando se envolver com você, essas coisas, pode acabar desandando, porque aqui existe muito mais uma idealização de que talvez dê certo com outra pessoa do que de fato vai dar certo. Entende? Então, analise muito bem essas opções para que você não tome uma decisão que acabe interferindo, né, reverberando lá no seu futuro e você acabe futuramente se arrependendo. Então aqui é uma leitura de alerta, meu anjo. Aqui é uma leitura de alerta para ficar esperto com as escolhas que você tá para tomar, com os contratos que você tá para assinar, com convites que você tá aí para receber, ok? Então fique esperto, tourinho e tourinha do meu coração. Me siga nas redes sociais, como @ponte para o divino. Deixa aqui sua curtida, clica no botão hypar, se inscreva e deixa a seguinte mensagem nos comentários: toda decisão que eu tomo é guiada pelo divino. A gente se vê na próxima tiragem e tchau, tchau.